Bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento, o nosso estúdio, o lugar, o estúdio para estudar, hein? É bom, hein? Estamos a falar sobre a vida de Jesus Cristo e já falamos sobre várias coisas de terminologia, quem é Jesus antes da vida dele e também a infância dele, mas então o ministério público. Então o ministério dele público, primeiramente falamos sobre o batismo dele. Batismo. Então, depois disto, a tentação dele. Então, depois da tentação dele, o início do ministério dele. Por isso é como isto, hein? E realmente ele começou depois de ser batizado, mas ele não levarou-se publicamente. Mas depois disto, ele começou a levar-se com mais milagres, por exemplo, tornar aquela água para vinho, pode ser aquele sumo. Mas também ele curou homem lá, penso que João, capítulo 4. Mas ele estava a fazer coisas antes de escolher os 12 apóstolos. Então, número 4, escolheu os 12 discípulos fiéis, menos um, que ele deu o nome apóstolos. Uma pessoa enviada. O significado desta palavra apóstolo. Já falamos sobre estas coisas, então estamos no fim, desta parte de escolher o 12. Vamos continuar um pouco. Estávamos a falar sobre Judas Iscariotes e mencionei que o diabo entrou Judas Iscariotes. Ele foi chamado diabo em João capítulo 6. Por isso ele tinha diabo dentro dele. O cristão pode ter diabo dentro dele também. Como é possível? Mas por receber os espíritos dos diabos. Por receber pecado na tua vida. Por desobedecer, vai criar problemas na tua vida, mas no seu próprio também. Mas não é necessário ter temor. Não é necessário. Simplesmente obedece Deus. Não vai ter problemas, hein? Por seguir Cristo. Mas eu mencionei que a Bíblia diz o diabo entrou Judas Iscariotes, mas não consegui achar aquele versículo, aquela passagem, mas já achei. Então, vamos ler Lucas capítulo 22. Hein? Vou mostrar isto a ti. Lucas capítulo 22, vou ler versículo 1 a 3. Estava, pois, perto a festa dos ázimos, chamada a Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam Cristo, porque temiam o povo. Eles não queriam fazer esta coisa abertamente, como o diabo. Eles tinham a maneira desconhecida de muitos. Ok, versículo 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, o diabo, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Ok, ele entrou. Satanás, o diabo. Mas eu já disse que há outros diabos também. Algumas vezes, especialmente em português, chamado de demônios, mas diabos, não há problema usar esta terminologia também, é verdade. Muitas pessoas têm medo de usar esta expressão diabos, porque elas pensam que sou um diabo, mas é um diabo maior. Mas Cristo é filho maior
de Deus, filho primogênito. Mas eu sou filho de Deus também, mas não como Cristo. Eu sou filho por adoção. Ele foi filho por nascimento. É outra coisa. Então, há estes tipos de diferenças. Não há grande coisa. Simplesmente queria mencionar isto. Ok? Vamos continuar. No meio da página 33, estamos a falar sobre este homem, Judas Iscariotes, também os eventos, a linha 12, letra C e número 4. Número 4. Judas, apóstolo, chamado Diabo, comeu a última ceia, Santa Ceia, com Jesus. Ele comeu lá. Muitas pessoas querem negar isso. Vamos ler no livro de Lucas também. Lucas capítulo 22, vamos ler versículo 21 a 23. Quero mostrar-te uma coisa. Mas eis que a mal do que me atrai, está comigo à mesa. Ok. Judas Iscariotes estava lá, na mesa com Cristo, versículo 22. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Ele deu ai a Judas. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. A mão de Jesus estava lá na mesa com Jesus durante este tempo, ok? Durante este tempo. Mas também, desculpe. Ele já estava a fazer, vamos ler 14 até 20, Lucas capítulo 22. E chegara a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. 12. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes de padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, tomai-o e repartai-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhante tomou a cálice depois da ceia. Judas estava lá, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Ok? Ele estava lá, ele estava a jantar com eles. Mas também Jesus disse que ele vai fazer isto até a vinda do reino de Deus. Mas isso é a segunda vinda dele. Entendemos que entramos no reino de Deus pela fé. Mas entramos, pode ser, somos uma parte do reino de Deus. Mas não estou a ver o reino de Deus. Mas este reino vai voltar com Cristo. Okay? Eu sou um parte, eu estou lá no céu com Cristo. A Bíblia diz mesmo, Efésios capítulo 2, eu estou lá, mas não é o corpo. É uma coisa espiritual, hein? Estou lá com Cristo. Ok. Cristo está dentro de mim também. Um novo homem. A Bíblia chama ele isto. Mas vamos falar mais sobre estas coisas. Mas é muito bom entender, hein? Mas do outro respeito, outra maneira, este reino vai voltar com Cristo. Ok. Então, mas Judas Iscariotes, ele estava lá comendo com os outros apóstolos. Ele comeu esta Santa Ceia. Muitos querem negar isto, dizendo que, não, aquela Santa Ceia é santa. Ele não estava lá. Mas o diabo comeu. Ok. Cuidado.
Porque o diabo quer ser no meio das obras da igreja, especialmente a igreja que está a honrar Deus. Ele vai entrar para causar problemas, para tentar causar sofrimento, para a pessoa parar e deixar servir Cristo. É isto. O diabo quer isto. Ele quer destruir as nossas vidas. Usa cuidado, vivendo a tua vida cristã. Ok. Linha 12, letra C, número 5. Ele traiu Cristo. Ele traiu Cristo. Vamos continuar no livro de Lucas, capítulo 22 e versículo 47. A Bíblia diz: estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, como um beijo traias o Filho do Homem? Ele chegou com um beijo. Oh, amo-te, meu amigo. Mas o coração estava contra Cristo. Cuidado, hein? O diabo quer aparecer como um homem muito religioso. Também os servos dele. Ok, cuidado com esta pessoa que veste-se nas roupas bonitas no exterior, mas sem nada dentro. Não estou a negar ter roupas bonitas. Simplesmente, a coisa mais importante é o teu coração. Ok? Está a entender, não? Judas usou beijo. Hein? Eu gosto muito desta passagem de João 18. Vamos ler João 18 também, porque está a mostrar, lembra-te, João é escrito para mostrar a divindade de Cristo. Hein? Versículo 1, 18. Capítulo 18, versículo 1. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. 2. E Judas, que o traia, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a coorte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, homens religiosos, vou dizer, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Versículo 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Uma pergunta. E responderam-lhe a Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: sou eu. Estas palavras, lembra-te, este é o nome de Deus, eu sou, ou sou eu. Ele disse este a Moisés, no livro de Êxodo. Moisés disse a Deus: eles vão perguntar-me, quem enviou-te? O que nome deve usar? Ou devo usar? Deus disse, pode usar este nome, eu sou, eu sou. Então Cristo respondeu dizendo: sou eu, sou eu. Vamos ler novamente, versículo 5. Responderam-lhe a Jesus Nazareno, disse-lhes Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Todos eles estavam lá. Ele disse: sou eu. Pum! Todos estes caíram na terra. Uma evidência. Mas eles continuaram com o coração duro deles para procurar Cristo e matar Cristo. Versículo 7. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais, a mim deixai ir estes. Ele guardou os apóstolos dele. Está a mostrar grande poder de Cristo. Hein?
É muito bonita esta passagem. Ok. Mas ele traiu Cristo. Número 5. Número 6, no meio da página 33, ele arrependeu sim, mas só aos homens sacerdotes e inimigos de Cristo. No fim, suicidou-se. Então, arrepender ao homem é nada. Você tem culpa perante Deus. Também a tua culpa, o raiz da tua culpa é ofender e desobedecer Deus. Então, é necessário. Imagine que eu roubei um homem chamado Tiago. Eu tenho dinheiro de Tiago. Para fazer bom, é necessário me devolver aquele dinheiro e confessar ao Tiago. Não posso confessar e dar este dinheiro por ser José. José, eu fiz mal com Tiago. Isso é nada para José. Este assunto pertence a Tiago. Está a ver, não? O nosso pecado é contra Deus. Então é necessário confessar e arrepender perante Deus. Vamos ler o que aconteceu. Ele arrependeu sim, mas só aos homens sacerdotes e inimigos de Cristo. Ele não arrependeu a Deus, só homens. Mateus 27, vamos ler Mateus 27. Versículo 1 a 5, a Bíblia diz, versículo 1, e chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E, maniatando-o, o levaram a entregar ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o trairá, vendo que fora condenado, trouxe arrependido a 30 moedas, o preço da traição, a 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos. Eles deram este dinheiro, o preço da traição. Então ele queria devolver este dinheiro porque ele reconheceu a culpa dele. 4. Dizendo, pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, dizerão, que nos importa? Isto é contigo. 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Triste. Judas, ele reconheceu o pecado dele. Mas é possível Judas ser salvo, mas penso que segundo as Escrituras, neste momento, por ser não. Mas qualquer pessoa, mas o nosso pecado não é extremo até o extento em que Deus não pode perdoar-nos. Ele tem poder de fazer isto. A Bíblia diz, o sangue de Cristo limpa-nos de todo o pecado. Neste sentido, Judas Iscariotes podia arrepender a Deus e ser salvo, ou ser perdoado. Ele não fez isto. É triste. Não sei, mas ele amou dinheiro. Não sei exatamente a razão Judas Iscariotes podia fazer isto. E trair Cristo. Mas penso que ele pensava que eles não vão apanhar Cristo. Penso que ele estava a pensar desta maneira. Não sei. É triste. Mas nós temos conhecimento disto. Devemos guardar as nossas vidas. Ele matou-se no fim. É muito triste, mas aconteceu. Ok, a lição da vida de Judas Iscariotes. Devemos guardar cuidadosamente a nossa fé, porque o diabo quer destruir as nossas vidas. Ok?
E o diabo é muito esperto. Se não vai ter sucesso deste caminho, ele vai tentar outros. E ele tem vários caminhos, várias maneiras para apresentar pecado a ti. É necessário resistir o diabo, a Bíblia diz. A pessoa que resiste o diabo, ele vai fugir daquela pessoa. Sim, a Bíblia diz o mesmo. Mas é necessário resistir. Ok. Já acabamos esta parte de escolher o 12. O ministério público de Jesus. Então, eu quero continuar com esta seguinte parte, que é enviar o 12. Enviar o 12. Vamos continuar no meio da página 33. Enviar e continuar com os 12 apóstolos. Então temos vários acontecimentos. Mas estas coisas estão a acontecer. Já disse que é possível, Jesus passou 3 anos e meio no ministério público dele. Por isso é menos disto, não sei exatamente. Mas muitos bolseiros mais inteligentes do que eu pensam que era 3,5. Não sei exatamente. A Bíblia não dá-nos este tempo exatamente. Mas mais que 3 anos e meio. Por isso já passamos 1 ano e meio ou 2 anos com estes assuntos que já aconteceram. Muitas coisas estavam a acontecer. Cristo estava a fazer muitos milagres. Ok? É necessário entender isto. Ok? Então, página 33, no meio da página, linha 5, que é escrito como V, enviar e continuar com os 12 apóstolos. A linha A, os acontecimentos, os irmãos e irmãs de Jesus Cristo. Ele tinha irmãos e irmãs, meio-irmãos, meia-irmãs. Não tias e tios, não. Ou outro relacionamento, não. Outra família. Meio-irmãos, filhos de José e Maria. Ok? Esta ideia que Maria sempre era virgem, simplesmente não é verdade. É uma mentira. Segundo esta palavra. Então você tem a oportunidade de receber a tradição dos homens ou a palavra. Vamos ler Mateus capítulo 1. Não vou fazer grande estudo sobre este assunto neste momento, ok? Mas este assunto é muito fácil por ler e acreditar na Bíblia. Ok. O fim do capítulo 1 do livro de Mateus. Mateus capítulo 1. Vou começar no versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo pelo nome de Emmanuel, que traduzido é Deus conosco, é Jesus. 24. E José, que era esposo de Maria, e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Ela queria deixar a Maria por causa da gravação dela. Mas depois de receber esta palavra do anjo, ele mudou a mente dele e ele aceitou, ele recebeu a mulher, segundo as Escrituras. 25. E não a conheceu. O fim do versículo? Não. A Bíblia não para lá. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Está a mostrar-nos que ele conheceu a mulher dele antes do nascimento de Cristo, de Jesus. É claro? Esta palavra é claro, Há muitas pessoas que querem resistir
Eles querem seguir homem, esta tradição. Esta Bíblia, está a ler a Bíblia ou não? É claro. Ele conheceu a mulher depois de dar luz a Cristo. Homens, pecadores. Mas eu também, eu sou pecador salvo. Hein? Eu já falei sobre estas coisas. Não estou a dar-te licença para pecar. Hein? Não estou a dizer que deve pecar de qualquer maneira. Não, já expliquei isto a última vez. Hein? É necessário ficar com este ensinamento. Todas as vezes vai entender isto. Hein? Ok, mas Jesus Cristo tinha meus irmãos e meus irmãs. Vamos ler Marcos capítulo 6. Hein? A Bíblia é claro. Algumas vezes é difícil, mas vamos continuar com esta palavra. Deus vai abençoar isto. Marcos capítulo 6, versículo 1. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. Está a falar sobre Cristo. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Cristo, ele tinha grande sabedoria. E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro? Eles conheceram Cristo como filho de José, mas ele era filho de Deus. Filho de Maria, mas 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão, e não está aqui conosco suas irmãs, mais do que um, e escandalizavam-se nele. 4. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Está a ver? Hein? Ok, mas ele tinha meio irmãs. Ok? Mas eles eram filhos de José e Maria. Mas José não era pai de Jesus. Mas Maria era mãe, mas não é bom dizer mãe de Deus. Ela era mãe de Jesus. Mas Jesus é Deus. Outro ensinamento. Pode ficar, hein? Ok. A linha A, número 2. A comissão apostólica. Ok, vamos ler no livro de Marcos também. Vamos continuar. Marcos capítulo 6. Vou continuar por ler versículos 7 a 13. A Bíblia diz: chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, para encorajar uns aos outros, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ele deu-lhes poder a fazer estes milagres dos apóstolos, ok? Pelo menos aqui, expulsar demônios. Versículo 8. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordal, nem alforje, nem pau, nem dinheiro no cinto. Mas que calçassem alparcas e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. Mas no fim do ministério dele, ele deu outra instrução a eles. Penso que eles estavam preparados para ser pastores e líderes, mas eles não chegaram. Muitas pessoas no dia da salvação delas querem ser pastores. Eu tenho dúvida sobre esta salvação, porque Deus quer um crente crescer antes de ser pastor. É necessário aprender esta palavra. É necessário crescer em Cristo e provar a tua obra.
para entender a maneira para ser líder. Isso acontece só depois de experienciar muitas coisas e de ser formado. Ok? Esta pessoa que quer falar no dia da salvação ou confessar a fé dele, não, isso não é nada. Fica fiel e aprende um pouco desta palavra, ok? Versículo 11. E tantos, Marcos 6, 11. E tantos quantos vos não receberam, nem vos ouviram, saindo de ali, sacudi o pó que estiver debaixo de vossos pés, em testemunho contra elas. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Salomão e Gomorra, que foi destruído, cidades destruídas no Velho Testamento por causa do pecado. Grande pecado delas, mas ele está a dizer que estes lugares são piores, que está a rejeitar a palavra dos apóstolos, do que para os daquela cidade. Ok. Versículo 12. E saindo elas, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Ok. Elas fez grandes coisas, milagres, mas pregavam também. Mas, no livro de Mateus, ele enviou-lhes dizendo que deve pregar o reino dos céus. Lucas, ele diz que deve pregar o reino de Deus. Parece ser o mesmo, mas o Espírito Santo gravou estas coisas diferentes nestas palavras com propósito. No livro de Mateus, elas foram enviados só à casa de Israel. Vou dizer isto, eu vou mostrar isto, desculpa. Vamos ler um pouco em Mateus capítulo 10, mas vou escrever nosso mapa de Israel. Hein? Mar Mediterrâneo. Aqui, Mar Galileia, Mar Morto, isso é Judeia. E também Galileia. Desculpa. Aqui no norte também Samaria. Ok. Então, vamos ler no livro de Mateus, capítulo 10. Não vou ficar muito tempo com isto, mas simplesmente quero mostrar estas diferenças, ok? Lembra-te, coisas diferentes não são iguais. Ok. Então, versículo 5. Mateus 10, versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, ok? Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus deu-lhes entrada aqui em Judeia e também Galileia. Estas partes do norte e do sul de Israel. Mas Samaria, ele diz que não quero te entrar esta cidade. Mas outras cidades além de Israel, dos gentios, ele diz que não deve entrar lá. Eles foram enviados só à casa de Israel. Por quê? Porque eles pregavam sobre este reino dos céus. Eles vão pregar a mesma mensagem durante o tempo da tribulação no mundo depois do arrepentimento da igreja. Porque o reino dos céus há de vir com Cristo. Ok? Mas também o reino de Deus, o reino do Espírito, vai chegar com ele. Mas ele vai reinar fisicamente com os judeus. Mateus apresenta Cristo como rei dos judeus. Então, o livro de Mateus usa esta expressão, o reino dos céus. Outra vez, reino de Deus também. E também entendo que outros querem dizer, não, os judeus não podiam pronunciar
a palavra de Deus porque era a palavra muito santa, sagrada, estas coisas. Mas outras vezes no livro de Mateus ele usou a expressão o reino de Deus. Deus! Ok. É difícil, vou confessar, é um assunto complicado. Mas penso que o Espírito Santo gravou isto, também deu estas instruções para os apóstolos não entrar nos lugares dos gentios. Ele deu este mandamento aqui. Ok. Não vou falar muito mais, já falamos sobre isso e é necessário ficar comigo com o nosso estudo sobre o livro de Mateus. Vai ajudar-te. Vamos aprender muitas coisas, hein? Juntos. Ok. Muito bom. Vou continuar, desculpa. Página 33, a linha A, número 3. Herodias e João Batista. Vamos ler novamente no livro de... vamos ler Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Vou ler versículo 7 a 9. A Bíblia diz: E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitará dentre os mortos e os outros que Elias tinha aparecido e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes a João: mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Ok, mas simplesmente João mas ele queria ouvir esta palavra de João, porque ele estava a ouvir estas palavras. Mas ele, eventualmente, ele colocou João na prisão. Outra coisa. Mas vamos ler outra passagem também que vai dar-nos mais detalhes. Desculpa, mas eu quero ler a passagem breve, mas vai ser melhor ler mais estes versículos. Mateus capítulo 14. Naquele tempo ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus e disse-lhe aos seus criados: Este é João o Batista, ressuscitou dos mortos. Está a ver que ele colocou João na prisão, mas ele matou João também, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido do João e tinha-o maniatado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dizera: não te é lícito possuí-la. João falou a verdade com Herodes, dizendo: não é bom ter esta mulher. É uma esposa de um outro homem. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natálico de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isto, Herodias era mulher, mas a filha dela estava a dançar. Então Herodes disse que está muito bom. Ele prometeu dar uma coisa a ela. Ele deu a palavra dele. Versículo 7. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, Herodias, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se mais por causa do juramento, e dos que estavam à mesa com ele ordenou que se lhe desse. E mandou delogar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. E ela a levou a sua mãe, e chegaram os seus discípulos e levaram o corpo
e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Então, quando Jesus começou a fazer estes milagres, segundo Lucas, já limos, realmente Herodes tinha dúvida, por que ele estava a fazer estas coisas? Mas isso é lesão. Ele já matou João na prisão por cortar a cabeça, por deslocar a cabeça dele, do corpo dele. Então, ele tinha culpa no coração, então ele estava a duvidar por ouvir estas maravilhas de Cristo. Isso é o que aconteceu. Ok. Simplesmente é bom entender João Batista morreu, mas também é bom reconhecer o governo romano naquele dia. Também os judeus líderes estavam a resistir a esta palavra. João morreu porque ele pregou contra o pecado. E este chefe, ele não queria ouvir a palavra de João Batista. Está a ver, hein? Ok. 33, página número 4. A alimentação de 5.000 pessoas. Uma história bem conhecida. Vamos ler também no livro de Marcos, novamente. Marcos, capítulo 6, e versículo 30 a 44. A Bíblia diz: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e encontraram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde-vos aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco. Ok, isso aconteceu também depois da morte de João Batista, hein? Mas outras coisas também. Versículo 31. Versículo 32. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiante, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. 36. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? Ele deu o mandamento, mas eles duvidaram a palavra de Cristo, porque muitas pessoas. Hein? E ele disse-lhes: Quantos pães tens? E de ver. E sabendo-o, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu-os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. Fartos. Não só um pouco. A Bíblia é claro. Hein? 43. E levantaram 12 alcofas cheias de pedaços de pau e de peixe. 12 alcofas. 12, cheio do que estava a chegar depois de todos comer. Muito pau. E os que comeram os pães
eram quase 5.000 homens. Mas também mulheres e crianças. 5.000 homens! Muitas pessoas. Mas Deus fez este milagre. Isto aconteceu na nossa parte do escopo depois de enviar estes 12. Mas eles voltaram e continuaram com Cristo. Depois de enviar, não estou a dizer que eles não voltaram. Eles foram enviados, eles fizeram uma obra, mas voltaram e continuaram com Cristo. Estou a dizer isto. Mas, antes desta parte do ministério público deles, eles estavam com ele sem ser enviados. Eles estavam enviados e eles voltaram dizendo que nós temos autoridade sobre demônios. Eles alegraram no poder deles. Então eles continuaram com Cristo também, mas foram enviados nesta parte. Precisa de entender isto, ok? Ok, número 5. Jesus anda acima do mar Galileia. Ok, já lemos sobre isto com Pedro, a vida dele, mas ele fez isto. Devemos entender isso. E Pedro tinha fé para deixar o barco e tentar andar na água também. Devemos tentar fazer o mesmo. Mas não estou a falar sobre barco, estou a falar sobre sair do barco para andar e pregar o Evangelho, para evangelizar, para ajudar outros a conhecer Cristo e crescer em Cristo. Ok? Isso é uma dica, uma lição que podemos aprender deste acontecimento de Pedro. Hein? Ok. Fica comigo. Hein? Número 6. Jesus Cristo e a missa dos católicos romanos. Mas isto aconteceu depois de alimentar estes 5.000 pessoas. Vamos ler no livro de João. Uma passagem muito bonita. Porque eles querem dizer que este pão torna-se o corpo real de Cristo. Também eles disseram que este vinho, sumo, não vinho alcoólico, este sumo torna-se, mas eles usam vinho, torna-se o sangue real de Cristo. Mas a Bíblia é clara, este pão, este sumo é simbólico para a memória. Ok? Não está a fazer qualquer milagre no corpo por comer, não, sempre é uma lembrança. Mas vou mostrar isto, porque Jesus Cristo deu palavras difíceis aos discípulos dele. Vamos ler João capítulo 6, versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Ele disse que é necessário comer a minha carne e beber o meu sangue. Jesus disse isso aos discípulos dele. Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Palavras difíceis de entender. Pela primeira vez aqui destes apóstolos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Quando ele está a dizer que este é o pão do céu, ele está a falar, ele é o maná real, Cristo, que pode dar a vida eterna. 59. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Então, ele estava a falar sobre a vinda dele para dar-nos a vida eterna. Como é possível eu comer o carne de Cristo e o sangue dele, a carne dele? Mas,
é possível espiritualmente. Ele é a nossa Páscoa. Devemos comer este cordeiro, eu já disse, todos os nossos dias. Não uma vez por ano. Todos os nossos dias devemos celebrar esta Páscoa. Mas por comer Cristo espiritualmente, por beber este vinho, o sangue dele, diariamente. É uma lembrança, mas realmente comemos este pão da palavra, este sangue da palavra, ok? Vamos continuar, vou mostrar-te uma coisa. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Porque eles não entenderam. É muito bom. Nós não entendemos tudo também, mas vou mostrar-te uma coisa. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, dizendo, disse-lhes, isto escandaliza-vos. Escandaliza-vos, desculpa. 62. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Lá no céu. Ele estava lá, antes do nascimento dele. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras, a última parte, versículo 63, as palavras que eu vos disse são Espírito e a vida. Ele estava a falar sobre coisas espirituais, ok? Mas há alguns de vós que não creiam, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Ok. Então, mas ele diz mas Jesus, Deus Pai, sabe quem vai ouvir e receber esta palavra e quem não vai receber esta palavra. Mas vou dizer isso, ele não estava impedir a vontade livre do homem, outro estudo, mas todos os homens têm livre vontade, simplesmente Deus sabe o que o homem vai fazer. Ele deu uma palavra difícil aos discípulos, todos, mas muitos discípulos deixaram Cristo depois de ouvir esta palavra. Outros disseram não. Pedro responderam no fim deste capítulo dizendo, nós não temos outro lugar para ir. Ok? É necessário ouvir estas palavras. Fica com a palavra de Deus. Continua a aprender estas coisas. É o nosso crescimento em Cristo. Ok. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima vez. Muito obrigado.